A atividade pode não estar adaptada da maneira correta para a necessidade específica do seu aluno. Por isso temos um aluno não verbal, um aluno diagnosticado com síndrome de Down, deficiência intelectual, um aluno autista, um aluno que tem uma dificuldade de abstração, um aluno que tem uma dificuldade na motricidade fina, por exemplo, no movimento da mão. E às vezes, como é que a gente analisa, como é que a gente identifica problema na adaptação de atividade? Porque a atividade pode estar adaptada de maneira errada, né? E isso prejudica muito o aluno, prejudica o nosso trabalho também. Prejudica ver o aluno aprender. Porque o que a gente quer, né? O que nós queremos é ver os nossos alunos aprendendo, não é isso? E quando entregamos uma atividade que não ajuda o aluno a aprender, o que essa atividade está fazendo? Ela está fazendo exatamente o oposto. Porque se ela não está ajudando o meu aluno a aprender, ela está atrapalhando o aprendizado. Ela está consumindo tempo do meu aluno, tempo que poderia ser usado para um melhor aproveitamento do aprendizado do objetivo educacional adequado para ele hoje. Então vamos lá, vou mostrar para você aqui esses principais tópicos. Tá? Primeiro, olha só, o aluno não consegue entender o que é para fazer. Você já deve ter se deparado numa situação, né? Às vezes você professor, você pai, você mãe, seu filho recebe uma atividade ou seu aluno recebe uma atividade onde ele não entende o que é para fazer. Ele não entende o que é para fazer naquela atividade específica. E às vezes esse problema não acontece só naquela atividade em específico. Acontece em outra atividade, em outra, em outra, em outra. Tem alunos que passam o ano letivo inteiro sem entender nada das atividades que foram passadas para ele. E a gente não quer que isso aconteça. Você não quer ser o professor desse aluno que não entendeu nada das atividades que foram passadas durante todo o ano letivo. O aluno precisa entender o que está acontecendo. Ele precisa entender o que está sendo pedido. Precisa entender o que é para fazer. E como assim, Leandro? O aluno não entende, né? Mas se o aluno não entende a atividade, eu posso explicar para ele a atividade. Né? Está tudo bem, você pode explicar a atividade, né? Você pode chegar ali e explicar o que é para fazer. Só que mesmo explicando, às vezes o aluno continua sem entender. E nesse caso, tem um erro nessa atividade. Primeiro que não é para você ficar explicando sempre. A atividade deveria ser autoexplicativa. Eu não deveria bater o olho ali e entender o que é para fazer. Tá? Mas eu entendo que tem casos, você também entende que existem casos onde uma explicaçãozinha se faz necessária, né? Tá tudo bem, a gente vai dar uma explicação. Só que mesmo assim, nessas situações específicas, né, o aluno não consegue compreender o que é para fazer após uma explicação direta. Aí você tem que tentar explicar de uma outra forma, tem que conversar com ele, tem que mostrar, tem que. Aí a atividade está errada. Como assim, Leandro? O que é para fazer então nesse caso? Tá, eu entendi que a atividade está errada, né? Se mesmo explicando o aluno não entende o que é para fazer na atividade, a atividade está errada. Pode ser o enunciado, a forma como está sendo pedido, a ação que precisa ser realizada. Às vezes pode ser o objetivo que está errado. Como assim o objetivo? O aluno você está trabalhando um objetivo educacional que está muito distante da realidade do aluno agora. Por exemplo, se você tentar ensinar física avançada para mim hoje, a atividade que você for me entregar para que eu aprenda física avançada não vai dar certo. Você pode fazer a melhor adaptação, porque eu não vou conseguir fazer essa atividade de física avançada, porque o objetivo está longe do que eu sei hoje. Está distante do meu nível de conhecimento sobre física hoje, porque eu não sei nada de física. Né? Então eu teria que começar da física básica. Aí o objetivo estaria mais adequado para a minha realidade. Percebe? Às vezes o problema pode ser o objetivo. Tá? O que é o objetivo? É o currículo. Às vezes você está trabalhando um currículo que está distante da realidade do aluno. A realidade do aluno é outro currículo. Isso se resolve, né, com uma adaptação curricular, tá bom? O objetivo está errado. Os pré-requisitos, né? O que são pré-requisitos? Justamente esse exemplo da física que eu dei agora. Poxa, para que eu participe de uma aula de física avançada, eu preciso ter alguns pré-requisitos. Entre eles, provavelmente, entender conceitos básicos de física, né? Entender conceitos básicos matemáticos, entre outras coisas. Então, se eu não tenho esses pré-requisitos, fica muito difícil eu conseguir participar plenamente, aproveitar plenamente a aula de física avançada. Talvez até consiga fazer uma participação rasa, superficial, sabe? Que não é o que a gente quer. Nós não queremos que o nosso aluno tenha um aprendizado raso, um aprendizado superficial. A gente quer que ele aprenda realmente o que ele precisa para avançar para o próximo nível dele. Né? O melhor que ele pode aprender nesse momento, com esse tempo que ele tem dentro dessa aula, o que ele pode aprender? O que a gente precisa para entender isso?
de uma avaliação diagnóstica, né? A gente faz uma avaliação diagnóstica do aluno, entende que momento ele está dentro daquele nível, dentro daquele escopo de conhecimento. A gente está falando de física, uma avaliação diagnóstica voltada para a física. Se a gente está falando de alfabetização, uma avaliação diagnóstica para entender em que momento da alfabetização o aluno está. Se a gente está falando de comunicação funcional, uma avaliação diagnóstica para entender em que momento o desenvolvimento da comunicação esse aluno está, entre outros conceitos, tá? Entre outras áreas, entre outras áreas do conhecimento, tá bom? Componentes curriculares, para melhor assim. A atividade pode não estar acessível, pode ser um outro problema também. O aluno não consegue entender porque não está acessível. Como assim acessível? A acessibilidade pode ser física, tá? Ele não consegue pegar, tocar, virar a página, e não vai conseguir entender porque ele não tem acesso físico à atividade. E existem adaptações, existem recursos para tornar essa atividade acessível de maneira física. Dentre elas, o uso de acionadores, o uso de recursos de comunicação alternativa, o uso de recursos de acessibilidade na área de informática, enfim, tem vários equipamentos legais que você pode usar, recursos legais, né? Eu sou da área de computação, né? Minha formação inicial é em computação, ciência da computação, e eu amo tecnologia. E eu comecei a atuar na área de educação inclusiva por causa da tecnologia assistiva e dos recursos incríveis que a tecnologia pode trazer para mudar a vida de uma pessoa com deficiência. Eu acho sensacional, né? Então, a acessibilidade física ela é possível sim, e a tecnologia tem uma participação muito grande aí, tá? Muito bacana. A acessibilidade cognitiva também. Às vezes o aluno não está entendendo porque não está acessível de maneira cognitiva. O que isso quer dizer? Olha, gente, isso é muito interessante, tá? A forma como a gente comunica as coisas, seja falada, seja escrita, pode ser extremamente complexa ou extremamente simples para uma pessoa. Então, o jeito que eu estou falando aqui, para uma pessoa que está me ouvindo, pode ser muito difícil de entender. E eu teria que adequar a minha comunicação para falar com essa pessoa de uma outra forma, usando outros exemplos, um outro vocabulário, uma outra velocidade na fala, dando um tempo maior entre um tópico e outro, focando mais num tópico, depois falando do outro. Eu posso ajustar a minha comunicação para falar com uma pessoa e eu posso ajustar a minha comunicação para falar com uma outra pessoa. Eu posso ser flexível. E às vezes falta essa flexibilidade nas nossas atividades. A gente entrega uma atividade que tem uma interpretação de um texto escrito em 1800 e aquilo está longe da realidade do aluno e ele não consegue ter acesso àquele texto, à informação que está naquele texto. Se a gente colocasse um vocabulário atualizado, por exemplo, o aluno conseguiria entender muito melhor. Tá? Isso faz toda a diferença. Tá? São exemplos, tá? E a acessibilidade sensorial também. Às vezes o aluno não está conseguindo entender porque ele não está vendo, não está ouvindo o que precisa ouvir, não está vendo o que precisa ver. E às vezes o aluno ele tem uma deficiência visual, uma deficiência auditiva. E a gente precisa encontrar um outro meio de entregar aquela mensagem que não seja de forma visual ou que não seja de forma auditiva. Talvez entregando de forma visual para um aluno surdo, ou de forma auditiva, em forma de áudio, para o aluno cego. Ou seja, tem possibilidades que a gente pode trabalhar aí, tá? Sempre existem possibilidades. O aluno não consegue entender, esse é o primeiro ponto. Se ele não está entendendo, a atividade está errada, tá bom? Então, foi. Legal, Leandro, entendi. Se ele não está entendendo, a atividade está errada. Ok, tem mistério aqui, gente. Agora que vai começar a complicar um pouquinho. O aluno entende, mas não consegue fazer sozinho. E agora a gente começa a entrar num terreno um pouco mais polêmico. Ele entende, mas ele não consegue fazer sozinho. Olha só, gente, o que nós queremos? Que os nossos alunos tenham independência, autonomia, não é isso? Autonomia para estudar, independência para fazer, para viver, né? Para se tornar cidadãos ativos na sociedade, contribuir com a nossa sociedade de maneira ativa, né? E para isso eles precisam ter independência para tomar suas próprias decisões, para agir dentro das suas possibilidades, né? Dentro das suas possibilidades. Isso é muito bacana. E parte desse aprendizado de independência e autonomia, ele é conquistado dentro da escola, não é? O aluno sendo típico ou atípico, tá bom? Ele é conquistado dentro da escola. Esse aprendizado de conseguir fazer, de se virar, de realizar, o aluno ele aprende dentro da escola. E uma escola bacana, ela prepara o aluno para a vida, né? Prepara o aluno para uma faculdade, que prepara o aluno para o mercado de trabalho. Isso faz toda a diferença. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ajudar o aluno. O aluno não precisa fazer tudo sozinho sempre. Você pode sim oferecer ajuda.
para o aluno. E oferecer ajuda é, inclusive, uma prática baseada em evidências para ensinar alunos com autismo e com deficiência intelectual ou alunos com outras dificuldades de aprendizado. Oferecer níveis de ajuda gradualmente e retirar essa ajuda gradualmente. Tá? O que é importante aqui? O importante é que você pode sim oferecer ajuda, inclusive você pode pegar na mão do aluno, tá? Você pode pegar na mão dele para ajudar ele a fazer a atividade. Isso é um nível de ajuda. Só que você não pode fazer isso para sempre. Esse é o ponto. Você pode oferecer ajuda, mas você não pode oferecer o mesmo nível de ajuda para sempre. Essa ajuda precisa ser retirada gradualmente. Então, se hoje, para essa atividade, o seu aluno só consegue fazer com ajuda, você não vai trocar de atividade antes dele conseguir fazer essa mesma atividade, com menos ajuda ou sem ajuda nenhuma. Então, como descobrir se a adaptação está errada? Se a atividade foi adaptada e o aluno sempre que vai fazer essa atividade, né? Você está repetindo a atividade, tá? Repetir é legal. Se você está repetindo a atividade, o aluno sempre quando vai realizar essa atividade precisa de um alto nível de ajuda, você não vê progresso. O que é progresso? Redução do nível de ajuda. Se você não vê a redução do nível de ajuda ao longo do tempo, essa atividade não está funcionando. Essa adaptação não está funcionando. Vamos fazer uma nova adaptação para que a gente possa ver uma redução gradual do nível de ajuda ao longo do tempo, de forma que o aluno consiga, no final, realizar essa atividade sem ajuda, tá? E isso é o ideal. Uma adaptação ideal é aquela em que o aluno consegue realizar a atividade sem ajuda. Isso é muito bom. Segunda situação que a gente precisa analisar se uma atividade está errada ou não está. Adaptação, tá bom? E aqui, ó, a próxima, a terceira. O aluno